Professor Maciel, obrigado mais uma vez por vir aqui Eu é que agradeço o convite. ao Estúdio Universp, falar de autores portugueses que são a sua especialidade. E a gente hoje, o livro do dia hoje é Viagens na Minha Terra, do Almeida Garrett. O nome é Garrett. Garrett, né? Você estava falando antes aqui que é um nome irlandês, é isso? Ele foi buscar isto numa pretensa avó irlandesa. Sim. Ele virou Garrett. Garrett, ok. Isso na época em que ele se tornou visconde. Tá. Porque ele tinha um grande problema, era o apelido da infância. Como ele era João Leitão Garrett, o apelido era Bacorinho. Aí ele resolveu pegar agora como visconde um Garrett. Garrett. Então, Mr. Garrett, João Batista da Silva Leitão de Almeida Garrett. Garrett. Ou Garrett, vamos chamar ele de Garrett, Exatamente. como deveria ser chamado em Portugal. Bom, professor, para a gente falar sobre Viagens na Minha Terra, que é um livro que está exigido em quase todos os vestibulares, no exame do Enem, tem que ser lido pela moçada, a minha pergunta é o seguinte: vamos começar pela época em que ele foi escrito. Ele foi escrito num momento importante para Portugal. Portugal tinha saído de uma guerra civil, vamos chamar assim, que levou Dom Pedro, o nosso Dom Pedro I, para Portugal de volta, que lá acho que Dom Pedro III, Quarto. Dom Pedro IV, e foi enfrentar o irmão, Miguel, né, que era fazia parte de um grupo conservador que queria voltar a uma monarquia absolutista, e Dom Pedro, o nosso Dom Pedro I, Dom Pedro IV de Portugal, lutava ao lado dos liberais que queriam uma monarquia constitucionalista. Muito bem. Então, esse era o momento de Portugal. Então, explica pra gente, como é que se escrevia em Portugal naquela época, professor? Olha, o Portugal estava saindo de um arcadismo. Portanto, era toda uma formação clássica, baseada na mitologia greco-latina, baseada na história de que o homem viveria muito bem em contato com a natureza. E o Garrett tem Vamos lá, o condão de, na Inglaterra, com Camões, introduzir o romantismo em Portugal, com o poema Camões. Era um poema épico. Sim. E é gozado é isso, porque é um poema épico, na verdade, e ele introduz o romantismo com um poema épico. É meio contraditório, né? Estranho. Mas porque ele nunca abandonou a sua formação muito clássica. Ele tem uma formação clássica que vem exatamente do século XVIII. Essa formação Porque clássica... ele nasceu lá no século XVIII, nasceu no final do século XVIII. Isso. E ele não vai abandonar essa formação clássica. Tanto que durante todo o relato, ele constantemente vai ironizar aquilo que se chama romantismo. E ele introduz o romantismo. Interessante. E ele diz exatamente isso: eu não sou romântico, pelo menos nessa acepção que se dá hoje ao romantismo. E qual era essa acepção? Era a acepção, no fundo, de um melodrama. Tá. Não é? É de usar todo o coração para redigir, para escrever, para contar suas histórias. E ele não aceitava isto. E não aceitava exatamente devido à sua formação rigorosamente clássica. Tá. Tanto que este livro acaba sendo um livro, claro, a argamassa é romântica. Então ele vai falar da patologia do coração volúvel, vai ser um relato quase que autobiográfico, ele vai falar do liberalismo com as suas bases cristãs, ele vai contar uma historinha no meio, uma historinha lacrimosa, que é da Joaninha dos Rouxinóis. Toda a argamassa é romântica, mas a sua elaboração, a elaboração do livro não é romântica. É um livro extremamente cerebrino. Tão cerebrino que ele vai, depois de 30 e tantos capítulos, 32 se não me engano, ele vai chamar a atenção do leitor para o inusitado e inclassificável da forma do seu relato. E vai dizer, olha, eu tenho plena consciência do que eu estou fazendo. Primeiro, é um livro inusitado. Então, ser inusitado já era uma tentativa de, vamos lá, fingir-se romântico.
é inusitado o meu livro. Essa forma é absolutamente original. E, de fato, era. Era um relato de viagem. Era uma historinha lacrimosa da Joaninha dos Rouxinóis. Era a tentativa de defesa do liberalismo. E esta viagem, sobretudo, que ele vai realizar de Lisboa a Santarém, como ele fala, uma viagem Tejo arriba, é uma viagem que ele procura resgatar, ou procura, na verdade, entender o malogro do liberalismo, pelo qual ele tinha lutado. Quer dizer, o liberalismo venceu, mas não atingiu os objetivos aos quais se propunha. Ou os objetivos a que ele, Garrett, nos quais ele, Garrett, acreditava. Tá. Ele se sente traído. E se sente traído neste período, primeiro porque ele foi um autor profundamente engajado. Ele se engajou na Guerra de Restauração, ao lado do nosso Dom Pedro I. Uhum. Ele defende, claro, o liberalismo ganha, o Dom Pedro I ganha, derrota o irmão, o Miguel, e o Almeida Garrett ajuda na elaboração da Constituição de 1822, que era uma Constituição liberal ao extremo. Era uma Constituição que só existia porque cerceava o poder real. Vitória. E o Garrett foi da ala esquerda do liberalismo. Ele era um setembrista. E como setembrista, ele acaba se sentindo também traído. E o setembrismo governou de 36 a 40. E ele se sente traído. Primeiro, porque o primeiro-ministro escolhido pelo Dom Pedro acabou tendo uma atitude profundamente ditatorial, centralizando o governo. O que não era o ideal liberal. Este mesmo Mouzinho da Silveira, como primeiro-ministro, persegue as ordens religiosas, proíbe a existência das ordens religiosas e confisca os bens da igreja. E o Garrett também se sente traído por isso. Quer dizer, há todo um clima pelo qual Garrett tinha lutado e começa a perceber o malogro dessa sua esperança no liberalismo. Esse é o tempo em que ele escreveu esse Viagens na Minha Terra. Agora, o senhor falou bastante dele, a gente não falou muito sobre o início dele. Como é que ele se formou? Você falou que ele... Muito bem, ele nasceu em 1780, alguma coisa assim, eu tenho aqui a data certinha, 1799. 99. Ou seja, na virada do século mesmo, né? E morreu em 1854, jovem, né? Com 55 anos. 55 anos. Muito bem. Ele estudou aonde? Como é que ele se formou? Que formação ele tinha? Ele era um cara muito letrado. Você falou que ele tinha uma formação clássica. A formação clássica, tanto ele tem uma formação clássica, ele começa com um teatro, que é um teatro profundamente clássico, é um teatro inspirado em figuras da Grécia. Então, ele vai compor textos teatrais, nesse primeiro momento, e que ele põe exatamente toda a sua formação clássica. Ele era um sujeito que conhecia latim, conhecia grego. Ele lia nessas línguas. Então, essa sua formação ele nunca vai abandonar, tá, de jeito nenhum. E depois, quando ele começa a sua luta pelo liberalismo, ele entra na política, ele entra na política, e claro, ele vai ser perseguido, ele vai se exilar, ele estará na Inglaterra, estará na França como exilado, e é aí que ele começa a se reunir com o nosso Dom Pedro I. Tanto que este exército liberal vem exatamente dos Açores para o Porto e acaba sendo vitorioso. Essa guerra civil entre o Pedro e o seu irmão Miguel vai, se a memória não falha, de 28 a 34. Quando morre Dom Pedro. E Dom Pedro morre em 34. Também. Mas, de qualquer modo, ele vem e o liberalismo é vitorioso. Certo.
o Miguel era os olhos da Carlota Joaquina. Mas o Pedro consegue ganhar. E como eu disse a você anteriormente, quando o Pedro ganha, estabelece-se a Constituição de 22. Constituição que existia porque o povo limitava o poder real. Tá. E contra a qual o Dom Miguel lutava. Exatamente. Queria derrubar essa Constituição. Depois haverá uma Constituição de 28. A Constituição de 28 é mais uma traição para os ideais do Garrett. É uma Constituição outorgada pelo Pedro. Ora, se a Constituição é outorgada pelo rei, ela só existe porque o rei a concedeu. Certo. E não pela limitação da vontade popular. E o Garrett vai se sentir traído novamente. Ele que tinha lutado pelo liberalismo. Até que vai surgir uma outra Constituição em 38. Essa Constituição de 38 tenta o conchavo, reunir a de 22 e a de 28. E, é claro, o Garrett também não vai aceitar esse conchavo. Até que, em 42, há um golpe militar, o golpe do Cabral, e este golpe, claro, vai novamente levar o nosso Almeida Garrett para o exílio. Porque, afinal de contas, ele, engajado ao lado dos liberais, vai ser perseguido. Tá. Muito bem, então vamos para o livro, professor. Nós temos ainda 15, 20 minutos para falar sobre esse livro. Isso tudo que o senhor falou está aqui no livro. Tá. Né? Então, a gente, aparentemente, ele é um relato de viagem, viagens na minha terra. Mas é uma viagem, né? Eu vou até tentar colocar aqui no nosso telão. Tá aqui, eu separei uma imagem. Tá para ver? Dá. Não, pera um pouquinho. Você está vendo, eu preciso ver se as pessoas estão vendo. Tá, agora dá para ver. Tá aqui, uma viagem de Lisboa até o outro pontinho lá, que é Santarém. Santarém. Né? É uma viagem, ou nos padrões atuais, de 80 quilômetros, uma viagem relativamente curta, só que ela, para o tamanho de Portugal, ela é uma viagem longa e para a época devia ser terrível, fazer isso no lombo de burro, não é isso? Não, ele faz pelo rio, ele vai subir o Tejo. Sei. Ele vai subir o Tejo e vai chegar a Santarém. Então ele sai de Lisboa, pega o Tejo e vai até Santarém. Como ele fala, Mas ele para nos lugares. Vai parando, ele vai parando nos lugares e essas paradas é uma tentativa de recuperar um passado heróico e grandioso em Portugal. Tá. Porque ele vai dizer que Santarém guarda ainda as ruínas do passado heróico português. Ele vai tentar recuperar esse passado heróico. Ora, o livro não é fácil. Quer dizer, o livro implica que o aluno tenha conhecimento deste contexto do século XIX. Tá. Vai implicar que o professor também tenha esse conhecimento desse século XIX. E o livro, como ele próprio propõe, é uma crônica do passado, a história do presente e o programa do futuro. Porque ele, antecipadamente a Fernando Pessoa, ele percebia, com todas as traições sofridas pelo liberalismo, que Portugal estava vivendo um nevoeiro. E que este nevoeiro precisava ser recuperado ou desfeito através da busca do ser português, para parafrasear o Pessoa, na distância de nós mesmos. E é nessa distância que ele vai buscar. Que ele vai buscar. Ele vai ao passado, quer dizer, Santarém aí é um livro cheio de como é que eu vou dizer, de figuras, né? Figurativo, não é isso? Quer dizer, ele vai a Santarém buscar o passado, é isso. E buscar o passado do que ele fala dos barões assinalados. Isso. Não dos barões do constitucionalismo, mas os verdadeiros barões do passado, que fizeram a grandeza de Portugal. Para realizar isto, ele vai colocar a história da Joaninha dos Rouxinóis no meio. Que também é cheio de simbolismo. Também. Porque, na verdade, a sua viagem Tejo-Arriba, como eu falei, é tentar ver o malogro do liberalismo em Portugal. E como é que ele vai alegorizar esse malogro? Na história da Joaninha. Então, ele vai começar assim.
o liberalismo é filho do cristianismo. Carlos, que é o narrador, é filho do Frei Diniz. Está pensando? Tá. Que é um frei, um padre. Exatamente. Quando o liberalismo rejeita o cristianismo, quando Carlos rejeita e quase mata o pai, olha o paralelo. E ele vai prosseguindo, ele vai estabelecendo o paralelo, e ele vai chegar ao paralelo de que também a Joaninha dos Rouxinóis, cujos olhos verdes são o símbolo do destino agrícola e marítimo de Portugal, acaba sendo rejeitada pelas irmãs inglesas, por ele, Carlos. Então, no momento em que o português rejeita a sua terra, o seu passado, ele começa a atrair também os ideais desse liberalismo. Então, toda a história apresenta este elemento alegórico. Desde o começo. Desde o começo. Porque o começo, como o senhor falou, é um livro que é difícil de ler, né, no começo, porque ele parece que ele vai para um lado, vai para o outro, mas ele está colocando o leitor nesse universo, não é isso? Exatamente. E a outra coisa também muito curiosa é que ele tem perfeita consciência disso. Ele vai dizer que ele não vai seguir direto ao assunto. Ele fala isso. Não é? Ele vai, ele volta, e ele usa exatamente a metáfora da avó Francisca, que ficava dobando e dobava com intermitências. Ele vai fazer exatamente isso. Eu também vou contar a minha história com intermitências. Eu paro, eu conto a Joaninha, eu volto para a minha disquisição histórico-sociológica. Então, ele vai fazendo isto com as intermitências aprendidas na personagem que ele próprio projetou, que é a da avó Francisca. E esta avó Francisca, surda e muda para tudo, vai acabar representando o símbolo daquele Portugal liberal também morto para tudo. Ele insiste várias vezes aqui, dizer que a restauração, restaurar o quê? O que restaurou? Não restaurou? O que será que terão restaurado? Né? Essa questão. Então, ele tem uma mágoa muito grande com o que aconteceu em Portugal na sua época. Né? Tem. O relato mistura tudo. É um relato de viagem, como você disse. Saboroso, tem coisa saborosa. Relato, é uma reflexão sociopolítica. Ele intercala uma história sentimental, que é a história da Joaninha dos Rouxinóis. E você sabe que eu tenho uma edição em casa, que eu não trouxe hoje, em que transformaram o Viagem na Minha Terra só na história da Joaninha. Tiraram? Tiraram. Ficou aquela coisa água com açúcar, porque não entende nada. Não entende mesmo. Mas, sobretudo se a Joaninha tem uma função alegórica na composição do livro. Tiraram. E tiraram por quê? Achando que, claro, o livro, no começo, é muito chato, é muito pesado. A pessoa vai, a pessoa volta. E tiraram por quê? Porque seria muito mais prático para o aluno ler a historiazinha lacrimosa da Joaninha e pronto. Que o livro tem essa real dificuldade. Eu não sei se a palavra chato é correta. Ele é difícil, né? Porque ele cita muitos autores. Como o senhor falou, essa formação clássica dele. Ele cita muitos autores. Então, se você não tem conhecimento do que escreveram esses filósofos, tal, aí fica meio complicado de entender. Mas ele deixa claro aqui aquilo que o senhor falou no começo. Eu não sou romanesco, romântico. Deus me livre de o ser. Exatamente. O menos que o que na algaravia de hoje se entende por essa palavra. Ao menos o que na algaravia de hoje se entende por essa palavra, né? Ou seja, ele compreendia o romantismo da época dele como uma coisa lacrimosa, uma coisa melosa. E melodramática. Melodramática, né? E que não era isso que ele queria ser, apesar de o ser. Apesar de o ser. Não, mas, na verdade, ele foi romântico na originalidade do que ele propõe. Tá. E na sua tentativa de criação, inclusive, de um teatro. Né? De um teatro em Portugal, porque, segundo ele, o teatro português não existia, só tinha existido o Gil Vicente e o Antônio José da Silva, o judeu. Não há mais teatro em Portugal. Então, ele tenta, e ele tentou exatamente porque
Um dos ministros do setembrismo o convida a que ele faça um projeto para a renovação do teatro português. E ele se mete a fazer isto e num prazo muito curto, ele vai criar o Conservatório Dramático em Portugal. E o Conservatório Dramático visava a formação de atores e autores portugueses. Ele vai criar a Inspeção Geral do Teatro, que parece brincadeira, mas não é. É exatamente para a segurança dos teatros em Portugal. É como uma espécie de uma prévia da autorização de bombeiros. Entendi. Então, ele vai ser o primeiro inspetor-geral desse teatro. E vai incentivar e exemplificar, através da sua produção teatral, com um auto de Gil Vicente, que ele inaugura o teatro romântico em Portugal. Com o Frei Luís de Souza, que é a obra-prima dele. Com o Alfageme de Santarém. E todo o seu teatro, neste momento romântico, é uma tentativa de leitura alegórica do que estava acontecendo em Portugal. Assim como ele faz no Viagem na Minha Terra. No Viagem na Minha Terra. O que mais que a gente tem que ficar atento aqui, professor, para a gente já começar a encaminhar para o final? Quer dizer, o início é difícil, mas a gente tem que passar por ele, vale a pena passar. E claro. Tá? Aí o que mais que a gente tem que prestar atenção nesse relato de viagem que ele faz aqui? É claro que Antes da história da Joaninha, dos Rouxinóis. É claro que o aluno... Porque é evidente que o Almeida Garrett, durante todo o seu trajeto, é profundamente, vamos lá, egocêntrico. Como todo bom romântico será egocêntrico. Tá. E ele é não só egocêntrico, como, eu diria, adolescentemente egocêntrico. Isso acaba pegando o aluno. Quer dizer, o aluno, no fundo, é um adolescente também, que ele está lendo aquilo, e ele acaba se encantando, sobretudo com a história do conquistador Almeida Garrett. Certo. Então, aquele que vai conquistar as três irmãs inglesas. E, nesse sentido, eu acho que o aluno acaba se identificando. E outra coisa curiosíssima também, contam, não sei se é verdade ou não, o Almeida Garrett era extremamente vaidoso. E vaidoso a ponto de usar... Ele usava cabeleira postiça. Ele usava ombreiras para se tornar mais forte. Uma foto dele aqui, mas... Ele usava... Era vaidoso. Muito. Dentadura. E toda vez que ele chegava em casa, ele chamava o seu camareiro para despí-lo. Aí chegava o camareiro, ele tirava a peruca, tirava a dentadura, tirava as ombreiras. Aí para brincar com o camareiro, um dia ele pegou a cabeça e fez assim. Aí o camareiro, fugiu. Achando que ele ia tirar a cabeça, tudo é postiço nele. Pois é. Bom, professor, então foi muito bom ouvi-lo sobre Viagens à Minha Terra. Quer dizer, que é um relato de viagem, que tem uma coisa de crônica também aqui, né? Tem. E, sobretudo, essa sua tentativa de entender o malogro do liberalismo pelo qual ele lutara. E é nesse ponto que o livro é importantíssimo, que é uma reflexão sociopolítica também. Quer dizer, por que cargas d'água esse liberalismo, porque eu lutei, malogrou? E malogrou por aquelas informações que a gente dá, alegóricas, na história da Joaninha. Então, o liberalismo traiu as suas bases cristãs, o liberalismo, que era bom e puro, acaba se corrompendo nos barões do capitalismo, nos barões do materialismo. Então, essa reflexão dele é fundamental. Tem uma questão do espiritualismo, uma oposição ao materialismo. Ao materialismo. É o que ele diz. O Dom Quixote foi sucedido pelo Sancho Panza. Então, o Dom Quixote, que era espiritual, que era, no fundo, um sujeito esperançoso, não é? É substituído, idealista, né? Idealista pela materialidade do Sancho Panza.
E foi isso que aconteceu. O liberalismo acabou, de espiritualista, acabou se transformando no Sancho Panza. Ele cita todas essas obras aqui. Muito bem, professor. Que mais que a gente pode dar de recado aqui? Ele fala bastante essa coisa do Dom Quixote, ele percorre Sim. o livro inteiro, né? E aí, no final, a história mesmo ele acaba com a carta do Carlos contando tudo o que aconteceu. Dizem que ele também, ele defende o Carlos, né? O fato de ele ter várias mulheres, tal, porque ele também tinha várias amantes. É que o Carlos acaba sendo uma projeção autobiográfica do Garrett. Tá. Então, o Carlos acaba sendo essa projeção autobiográfica e uma projeção que talvez encante o adolescente. Talvez essa projeção encante com todo o egocentrismo, com toda a vaidade que o adolescente tem, não é? Tá certo. E quer dizer, fora ele, o Carlos é Portugal. É Portugal, claro. Dividido entre o espírito e a matéria ali. E ele tenta exatamente explicar isto, quer dizer, por que malogrou esse liberalismo porque eu lutei. Professor, muito obrigado por vir mais uma vez aqui. Obrigado a vocês pelo na Univesp convite. TV, tentar nos ajudar a entender esse livro aqui, Viagens na Minha Terra, do Almeida Garrett. Garrett.